Pessoal, se preparem, viu? Vem aí, nesse mês de junho, mais uma edição do Gilmar Palusa, aquele festival de promiscuidade, de falta de vergonha entre os três poderes da República Brasileira, mas em que a traquinagem suprema é mesmo entre políticos, e quando eu falo políticos, eu estou falando de políticos do Poder Legislativo e políticos do Supremo Tribunal Federal. Porque é isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal são no Brasil. São políticos de toga. E esse encontro, essa promiscuidade, tudo regado, é claro, com muito dinheiro público bancando passagens aéreas de primeira classe, diárias em hotéis de luxo em Lisboa, vinhos portugueses caros, muito bacalhau e, é claro, muita articulação política de bastidores entre juízes, políticos e empresários que têm os seus bolsos queimando de dinheiro e vários processos de interesse deles mesmos, coincidentemente, a serem julgados ali no Supremo Tribunal Federal. Aí você me pergunta, qual a diferença de eu ter de comportamento entre a Suprema Corte Americana e o nosso Supremo Tribunal Federal? A Suprema Corte Americana é muito diferente do nosso STF e se comporta com muito mais probidade, dignidade e decoro do que a nossa. O que também não é dizer muita coisa, né? Porque o que acontece aqui é sofrível. E lá eles também têm os seus problemas de estrelismo, de privilégios, de falta de transparência e de conflito de interesses. O que causou até mesmo a criação recentemente do primeiro Código de Ética da Suprema Corte Americana, o que eu já vou explicar para vocês. Mas vamos começar falando das diferenças entre a Suprema Corte Americana e a nossa. Primeiro, quanto à transparência. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a transparência é a regra. Todos os anos, os ministros da Suprema Corte Americana precisam preencher um relatório de divulgação financeira, parecido com o nosso imposto de renda, mas esse relatório não é enviado para a Receita. Na verdade, ele é preenchido pelos ministros de lá e é divulgado na internet para consulta pública. E mais, não é só eles que precisam fazer isso, todos os juízes do país lá também fazem, ou seja, é uma obrigação uniforme para toda a magistratura americana, obrigatória por conta de lei federal. E o que eles precisam preencher nesse relatório? Você vai ficar agora com inveja dos americanos. Lá, os juízes, eles têm que divulgar o quanto de dinheiro ou de benefícios equiparados ao dinheiro que eles receberam além do salário, ou seja, cachês de palestras, de eventos, receitas de vendas de livro, royalties, tudo com indicação de quem pagou e quando. E se o ministro da Suprema Corte Americana não cobrou pela palestra, mas recebeu as passagens aéreas, hospedagem, alimentação, tem que preencher tudo. E tem que divulgar tudo mesmo. E assim todo mundo fica sabendo o quanto ele recebeu para viajar para dar uma palestra, para um evento no país ou então no exterior, quem pagou, quanto foram as passagens e quanto foi o custo do hotel. Da mesma forma, se eles tiverem investimentos, eles também precisam divulgar. Sem precisar definir com exatidão quanto ali na vírgula, mas há uma estimativa, como por exemplo, indicar que são investimentos entre 15 mil e 500 mil dólares e $1 milhão, da faixa pelo menos. Já pensaram se fosse assim aqui também no Brasil? O dia em que for aberta a caixa preta financeira dos ministros do Supremo a respeito desses eventos e das viagens que eles tanto fazem para o exterior, o Brasil todo vai parar. Porque todo mundo vai querer saber o quanto que eles receberam por essas mordomias. Com certeza vai ser um dia histórico. Mas será que a gente vai viver ainda para ver esse dia? Eu tenho minhas dúvidas. Aqui no Brasil, a maioria dos ministros do STF esconde totalmente as suas agendas de eventos e audiências com políticos e com advogados. Um levantamento feito pelo Estadão mostrou que apenas 4 ministros dos 11, uma minoria, expõem os compromissos diários de maneira regular. Quem expõe são Edson Fachin, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Barroso. Já o Toffoli divulgou somente 8 dias de agenda desse ano de 2024. E depois desses 8 dias, veja bem, aí ele escondeu tudo o que ele fez do público. E tudo bem, afinal de contas, ele é Supremo. Como eu falei antes, a Suprema Corte Americana ela também tem os seus problemas. E o caso mais escandaloso e recente foi com certeza o do ministro Clarence Thomas. Ele foi pego com a boca na botija, recebendo passagens e hospedagem em locais de luxo de um antigo bilionário que era amigo seu. E o juiz Thomas, ele simplesmente esqueceu de registrar esses benefícios na sua declaração anual, mas quando foi exposto pela imprensa, aí ele foi lá e ele retificou as suas declarações feitas, ele corrigiu.
O caso do juiz Thomas levou a corte a ficar envergonhada e tão envergonhada que adotou seu primeiro código de ética, em que há orientações para que os juízes não se deixem influenciar nas relações familiares, sociais, políticas e financeiras na hora de decidir, além de restrições na hora de aceitar presentes. Além disso, nos Estados Unidos seria inaceitável fazer o que alguns ministros do Supremo fazem aqui, como Gilmar Mendes, que é quase um comentarista político. Ele dá entrevistas o tempo inteiro, ele fala fora dos autos, ele antecipa decisões sobre os casos que ele vai julgar. Um caso que abalou a corte americana e que é muito parecido com o que acontece aqui quando nós falamos de exposição midiática, aconteceu em 2016, mas lá foi pontual. Lá aconteceu que, numa entrevista para o jornal The New York Times, a juíza Ruth Bader Ginsburg, ela fez comentários depreciativos sobre quem? Sobre o presidente da direita, o Donald Trump, que era naquela época candidato à presidência. O comentário da juíza gerou revolta nos Estados Unidos. Imagina se fosse aqui. Lá, gerou inúmeras críticas da imprensa e da sociedade americana, acostumada com a discrição dos juízes da Suprema Corte. Afinal de contas, é assim que tem que ser. Aí os comentaristas da imprensa viram o que ela fez, analisaram que foi a primeira vez em tempos modernos que um juiz da Suprema Corte criticou publicamente um candidato a presidente. O Washington Post fez um editorial criticando os comentários da juíza, considerando eles inapropriados. O The New York Times também criticou a juíza e deu razão a Donald Trump, dizendo que ela deveria abandonar esse tipo de comentários políticos e adjetivações. Imagine se fosse assim, aqui no Brasil, os jornais grandes criticarem o Supremo por suas críticas a Bolsonaro, por suas avaliações e adjetivações, ia faltar página de jornal, ia faltar site de internet para poder fazer tanta crítica aos ministros do Supremo. A juíza americana, ela se desculpou depois diante da repercussão negativa gigantesca dos seus comentários. Já pensou se os ministros do Supremo tivessem esse nível de decoro e de dignidade? Aqui isso é impensável hoje. Se os ministros contrariam as regras, as leis e a Constituição, erradas estão elas! Eles são supremos. Nós não vivemos o império da lei, mas o império do Supremo.